Organização pessoal. Como é que você tem organizado aí a sua agenda, tanto pessoal quanto profissional, né? Que ao longo do dia até é capaz de ter essa mistura, né? Às vezes está com compromisso pessoal, depois profissional, depois volta para o pessoal. Enfim, isso é muito comum para quem é empreendedor, né? Essa questão de ter mais flexibilidade, o que pode ser um ponto positivo, eu vejo como um grande ponto positivo, mas também é um desafio, principalmente no início, quando você, né, não tem alguém ali em cima dizendo, ó, esse é o horário de trabalhar, que nem é na iniciativa privada, né? Você tem que trabalhar das 7 às 17, enfim. Quando você é empreendedor, quando você está, né, você mesmo traçando os seus objetivos pessoais e profissionais, fica o desafio, né, de você conseguir conciliar suas agendas e saber o que é prioridade naquele momento. Então, por isso a gente, né, tem aula específica sobre a organização pessoal. Sobre a agenda pessoal, a gente tem alguns pontos que a gente gosta aqui de trazer, que é um ponto em relação às metas, né, que a gente já tinha falado na aula passada sobre as metas SMART e metas STRETCH. É muito importante você trazer essas metas para a sua agenda, né? Às vezes a gente tem várias metas na cabeça, eu quero ter tanto de participação no mercado, quero trazer tantos clientes por semana, eu quero ter tanto de faturamento. Perfeito, é muito bom que você tenha essas metas, mas como a gente falou, a gente tem que transformar isso em metas SMART, a gente tem que trazer isso de forma palpável para a gente saber se a gente está atingindo ou não. E além disso, além de trazer essas metas para o papel, né, ou para o computador, enfim, é trazer elas para a agenda, né? É muito importante que você traduza aquelas metas, as metas SMART podem ser metas grandes, mas você traduz essas metas em pequenos blocos, né? É como se você tivesse, digamos, um grande objetivo, uma montanha, e você fosse, né, pegar pedacinhos daquela montanha e ir jogando na sua agenda, né? Você quer conquistar ou você quer transformar uma grande coisa, mas você tem que trazer em pequenos blocos para você jogar na sua agenda. Então, é isso que a gente recomenda, em primeiro lugar, ponto principal, é você pegar metas grandes, transformar em metas menores, e essas metas menores talvez trazer em metas menores ainda, né? A gente recomenda que a gente consiga fazer aí tarefas de meia hora, uma hora na sua agenda, tá certo? Então, digamos, você tem a meta de entregar um projeto por semana. Tá bacana, você tem um projeto por semana. Qual que vai ser a minha entrega da segunda-feira? Segunda-feira eu vou fazer o cálculo de cargas da estrutura, né? Ou vou fazer isso de manhã e de tarde vou já fazer o lançamento dos pilares, enfim. Você estabelecer essas metas menores, você vê que já trouxe, né, todos os projetos para um projeto específico. O projeto específico você dividiu em 2 etapas, e essas etapas você também pode dividir por tarefas de meia hora ou de uma hora, enfim, da melhor forma que você achar. Mas a gente recomenda não passar aí de 1 hora a 2 horas por tarefa. Fica mais fácil você ver ali na agenda se você está no ritmo correto. E, gente, é normal no início você não saber mensurar bem quanto tempo leva as coisas, né? Vou falar um exemplo pessoal. Quando eu iniciei a empresa, eu fazia mesmo os orçamentos na empresa, e às vezes eu estimava, esse orçamento aqui vai demorar 2 dias. Passava a semana, não tinha terminado o orçamento dentro de uma semana, né? Então, com o tempo você vai pegando essa sensibilidade de quanto tempo leva as coisas. Isso é completamente normal. O que eu fazia? Vou fazer esse orçamento. O que eu vou fazer na segunda-feira? Vai ser orçamento da estrutura. Ok, da estrutura, eu acho que de manhã eu consigo fazer do pavimento térreo, a cobertura do bloco 1 ao bloco 4, digamos. De tarde eu vou fazer o restante, enfim, vou fazer pedidos de esquadria, que daí demora um tempo, né? É bom você fazer esse tipo de... Mas a gente vai falar sobre isso na aula de orçamento. Mas eu vou fazer os pedidos de orçamento de esquadria no primeiro dia, beleza. Na terça-feira, o que eu vou fazer? Vou orçar toda a parte de demolição, corte e aterro. Enfim, você trazer essas metas grandes em metas menores. Isso é o fundamento principal aqui na estabilização da sua agenda e das suas metas. Gente, e muito importante você ter clareza do que é urgente e o que é importante, tá? Se dessa aula você sair com esses 2 ensinamentos em relação a trazer metas grandes para as metas menores e metas menores para espaços na sua agenda de meia hora a no máximo 1 hora e meia, 2 horas, ótimo. E segundo ponto é saber a diferença entre importante e urgente, tá? Vou colocar a tabelinha aqui sobre urgente versus importante,
Mas o importante e urgente é que você tenha isso muito claro na sua mente. Então, o que você deve fazer primeiro, né? Seguindo essa tabela? Você primeiro tem que fazer o que é importante e urgente. Depois, você pode fazer o importante, mas não urgente. E o que é menos importante e é urgente, você pode delegar, por exemplo. E o que não é importante e o que é secundário, você pode eliminar, né? Isso a gente fala tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua profissional. Então, sempre procurar pontos da sua agenda que você pode estar delegando também. O fato de você ter isso quebrado na sua agenda lhe ajuda a saber o que você pode delegar ou não daquelas pequenas tarefas. Então, de novo, voltando para a questão do orçamento. Digamos que você tem um estagiário na sua empresa e quando você quebra ali o orçamento em pequenas tarefas, você pode ver, pedido de orçamento, acho que isso eu posso passar para o estagiário fazer. Ah, não, isso daqui é um cálculo que demanda um pouquinho mais de técnica. Eu acho que isso daqui eu tenho que fazer, eu mesmo tenho que fazer, até poder treinar alguém. Mas você entende como você ter as tarefas ali bem definidas, de meia hora, ou de uma em uma hora, você consegue trazer isso para a sua realidade? Você consegue ver se realmente aquela meta faz sentido? Entende? Então, para isso que é importante ter isso, as suas metas grandes quebradas e saber estabelecer dentro dessas metas, dessas quebras que você definiu, o que é urgente e o que é importante. Então, importante e urgente, faça o mais rápido possível. Importante e não urgente, planeje. Então, é algo importante, mas não é urgente, você tem tempo de planejar e talvez até executar de forma mais rápida do que você executaria sem um planejamento. Urgente, mas não importante, daí sim, delegue. E não urgente e não importante, apaga da sua agenda, da gente. Outras dicas em relação à programação pessoal e profissional. Foco no Pareto. A gente vai ter uma aula específica sobre a regra de Pareto, né? Que é basicamente você focar nos itens que dão mais resultado na sua vida. Tire as tarefas da sua cabeça. A gente indica que você está com a cabeça focado no agora, focado no que está sendo executado. Então, para isso, não faz sentido você estar executando uma tarefa e pensando, puta, depois eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, estou aqui respondendo o e-mail de um cliente, mas eu estou pensando na obra que eu tenho que pedir um material. Anota na sua agenda, tira tudo que você conseguir da sua cabeça para ter ela livre, né? Eu gosto da analogia da cabeça ser tipo um computador. Então, se você está ali com uma requisição de processamento, uma requisição de lembrar de fazer alguma coisa, você está ali requisitando a sua memória RAM, está ali requisitando a memória ali que poderia estar sendo utilizada com mais potência para uma tarefa que realmente demanda ali do seu tempo, da sua atenção. Então, surgiu alguma tarefa, surgiu alguma demanda, já estipula ali quanto tempo mais ou menos você vai demorar para fazer ela. Isso, como eu falei, pode ser que você erre no início, superestime ou subestime, mas é importante você, surgiu a tarefa na cabeça, já joga para a agenda ou já delega para alguém, já estabelece que data você vai cobrar aquilo ali e libera a sua cabeça para focar no agora, focar no que está sendo executado. Reveja sempre o previsto versus o realizado, isso para você conseguir ter mais firmeza quando você for estipular o tempo, né? Então é importante que você veja, das tarefas de hoje eu estimei que ia fazer 5 tarefas hoje, consegui fazer 4, por quê? Sempre revisa isso, chega no final do dia, tira uns 10 minutinhos, 15 minutos e veja as tarefas que levaram menos ou mais tempo do que você realmente demorou. Então, você vai ali ajustando ao longo do tempo o que demora mais, o que demora menos, e você vai tendo cada vez mais precisão no seu estabelecimento de metas, na sua agenda. Aprenda hábitos úteis, né? A gente falou do livro sobre o hábito, né, na aula passada. É importante que você tenha esses hábitos que realmente agreguem na sua vida, né? Hábitos que realmente vão te levar para o seu objetivo final. E agende sempre um tempo para você. É importante, né? Como empreendedor, você vai notar que você vai ter cada vez menos tempo, você vai querer fazer o máximo possível, vai ter demanda de cliente, vai ter demanda de compras, vai ter diversas demandas na sua vida, mas é importante você ter uma agenda para você também, para você ver onde é que você está indo, se você está indo pelo caminho certo, se você está realmente
executando tarefas, né, como a gente vai falar do Pareto, realmente tarefas que mais agregam na sua vida. Então é importante você, além de ter na sua agenda suas tarefas, né, relacionadas às suas metas, também ter na sua agenda ali uns 10, 15 minutos todo dia para você poder estar vendo se você está indo para o caminho certo, se você está estimando de forma correta o tempo para cada tarefa. Além disso, alguns pontos que são importantes especificamente para o trabalho. Aprenda a dizer não, aprenda, quando você estiver executando alguma tarefa que seja mais importante do que outra que possa surgir, aprenda a estabelecer essa prioridade e eventualmente dizer não para uma nova tarefa que venha a acontecer, né? Aprenda a estabelecer essas prioridades para você poder dizer não com firmeza, porque você sabe que tem algo que é mais importante que você está executando, né? Então, por exemplo, você pode estar executando um orçamento de uma execução de uma casa, ou está executando uma reforma grande e surge um pedido de um orçamento que, digamos, você está orçando uma casa, que um orçamento que foi pedido para ser muito bem detalhado, né? Você está indo atrás dos fornecedores de esquadria, de revestimento, etc. Você quer fazer um preço bem, o mais próximo possível da realidade, você não quer somente lançar um preço CUBE, você quer realmente um preço preciso. E surge um orçamento, te ligam, pedem um orçamento para fazer o reparo de fissuras, né, em meia dúzia de paredes numa casa. Só que eles querem um orçamento para amanhã. Você tem que aprender a dizer não. Se você vê que aquele outro orçamento não é tão importante e você não tem condições de atender os dois orçamentos, você tem que aprender a dizer não, né? Então é muito importante isso para você ter firmeza das suas decisões. Aprenda a delegar, gente. Delegar, quando você se acostumar a ter estagiários, engenheiros, funcionários na sua empresa e aprender a delegar, vocês vão notar quanto de tempo vai surgir na sua vida, tá? Pode parecer meio cedo novamente eu falar sobre isso, sobre funcionários, sobre delegação, mas é um dos primeiros passos que você tem que ter quando você tem uma empresa, é ter gente qualificada que você possa delegar cada vez mais aspectos operacionais, tá? Um erro que eu vejo muito frequente de pessoas que começam a empreender elas querem fazer de tudo, elas querem tocar a obra e fazer o orçamento e fazer o financeiro, porque elas não querem, entre aspas, dividir o lucro da empresa, elas querem otimizar ao máximo o lucro. Só que o que acontece? Muitas vezes quando você está tocando uma obra, isso eu falo porque eu pequei por isso também, eu estava ali tocando uma obra e eu não tinha condições de ir atrás de orçamento, às vezes vinham 3, 4, 5 orçamentos, eu só conseguia atender um e nem sempre era o melhor. E se eu tivesse gente lá desde o início, né, que pudesse estar na obra, tocando, uma pessoa qualificada, um engenheiro, um técnico, mesmo isso retirando um pouco daquele lucro mensal, eu teria condições de talvez estar atendendo 3, 4 mais orçamentos e em um daqueles orçamentos já se pagar o funcionário e ter ainda o lucro em cima, entende? Então, como é importante delegar e ter esse mindset de delegação, de otimização de tempo desde o início da sua empresa, tá? Abriu o CNPJ, já pensa, não, quero contratar funcionário, quero ter uma equipe autônoma, o mais autônoma possível, para que eu possa, né, estar na parte estratégica. Então, dicas mais relacionadas especificamente à parte profissional: aprenda a dizer não, aprenda a delegar, né, treinar e delegar, logicamente, e questões de reunião. A gente indica ter reuniões com a sua equipe, com funcionários, ou até mesmo com fornecedores, o mais breve possíveis, né? Facilmente, numa reunião, vai muito tempo com, digamos, enrolação, né? Conversas que não tem muito a ver com o assunto, o que acho que é normal no início da reunião, como até uma forma de quebrar gelo. Isso é muito comum na cultura brasileira, né? Ter essa mistura da conversa informal com a conversa formal da reunião. Esses são aspectos culturais mesmo. Mas a gente recomenda, quando você for marcar uma reunião com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, já tentar marcar ali com um período pré-estabelecido de 15 a 30 minutos. Dificilmente se tem assunto para mais de meia hora que você não possa ser mais conciso, mais específico dentro de meia hora. Então, aqui na nossa empresa, pelo menos, a gente sempre marca reuniões aí de 15 a 30 minutos. E veja se realmente necessária essa reunião. Muitas das reuniões podem ser resolvidas com e-mail,
ou mesmo por mensagem, né? Mensagens muito bem específicas, muito claras. Então, primeiro, até antes da dica de reuniões mais curtas, veja se realmente são necessárias as reuniões. E, gente, muito importante a reunião ter um foco específico. Qual que é o foco da reunião? Já inicia a reunião com uma pauta, com um objetivo específico e veja no final da reunião se o objetivo específico foi cumprido. Geralmente, reuniões são para tratar algum problema ou algum desafio e o objetivo da reunião é sair com uma solução ou com um plano de ação. Então, terminou a reunião, veja se aquele objetivo foi cumprido, que geralmente é um plano de ação. Um plano de ação tem um executor, uma data estabelecida para execução, tá certo? Mas a gente vai falar isso com muita calma na parte de gestão de empresa. Planos de ação, 5W2H, enfim, várias ferramentas para você ver se realmente tem um responsável e uma execução definida. E-mail, gente. E-mail e redes sociais, né? Fazer esse parênteses. É muito comum pessoas passarem muito tempo respondendo e-mail, respondendo redes sociais, WhatsApp, enfim. Eu recomendo aqui você reservar períodos no seu dia, digamos, no início do dia, meio do dia, final do dia, ou 2 vezes ao longo do dia, para você especificamente responder esses e-mails nas redes sociais, tá certo? Isso às vezes vai causar um certo sentimento de abandono por quem enviou a mensagem, por quem enviou o e-mail, mas você vai notar que com o tempo isso força as pessoas a serem mais específicas o possível, né? Se uma pessoa enrola muito no e-mail, né, e o e-mail vai e volta, ela vai perceber isso, né? Ela vai ter que ser o mais concisa possível na mensagem no e-mail. Então, é até uma forma de trazer essa otimização para o seu meio também, para os seus colegas de trabalho, para os seus funcionários, para os fornecedores, para os clientes. É você ter um período ali específico para responder a mensagem e ser o mais conciso possível também, tá certo? E não podia faltar aqui a indicação de livros. Já vamos fazendo essa aula mesmo, aproveitar para falar um pouquinho de livros que a gente recomenda para aprofundar essa questão de gestão pessoal, né? Gestão de tempo, gestão profissional, gestão de tempo. Li novamente, que a gente já indicou na aula passada, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, que é excelente, é uma referência em relação à organização pessoal. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, também fantástico em relação a estabelecer prioridades na sua vida. E o Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E novas indicações, o 8º Hábito, da Eficácia à Grandeza, né, seguindo aí a série dos 7 Hábitos. Mais Rápido e Melhor, seguindo a série do Poder do Hábito. A Única Coisa, de Gary Keller. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E essa questão da agenda é o mesmo raciocínio em relação ao mindset, né? Você tem que estar constantemente se atualizando, né? Vendo novas ferramentas de organização pessoal, né? Buscando curso, aplicativos, enfim, e também vendo a sua própria agenda. Por exemplo, eu vou falar um caso pessoal. Minha agenda do início de 2020 ao final de 2020 já mudou umas 6, 7 vezes como eu estruturei ela. Por quê? Eu vi naquele momento que eu precisava ter uma certa demanda, uma atenção maior, por exemplo, no setor de obras, treinando pessoal de obras. Mas para metade do ano eu vi que eu precisava de um pouquinho mais de atenção na parte financeira. A gente está trabalhando mais com incorporação de obras, queria já fazer o fluxo financeiro para o segundo semestre, já deixar engatilhado o fluxo financeiro para 2021. Então, eu ajeitei minha agenda ali para ter mais tempo com o setor de finanças da empresa. Agora, final do ano de 2020, eu estou mais focado na parte de passar toda essa parte de gestão para os engenheiros da empresa, né? Porque eu e meu sócio Davi, a gente está saindo cada vez mais da administração da empresa, está passando isso para engenheiros gestores. Então a gente está focando muito no treinamento dessas pessoas. Então é normal que sua agenda seja, é indicado que a sua agenda seja flexível, para que você possa realmente tratar do que é mais importante naquele momento, naquele mês, naquela semana, naquele trimestre. E isso você só consegue se você está ali constantemente vendo o que é importante para você naquele momento. Tá certo? Então é isso. E, de novo, os livros depois de finalizar o curso. Gente, veja o curso, aplica o que a gente está falando aqui e você vai ver
que ponto às vezes você precisa se aprofundar mais, volta no nosso módulo, vai atrás de um livro que seja específico em relação àquele assunto, né? E, como eu falei, a jornada do empreendedorismo é uma jornada de constante atualização, até porque o mercado também está constantemente sendo modificado. Beleza? Valeu!